Muito bom dia a todos, novamente, muito bom dia. Convidava-vos a irmos tomando os nossos lugares, sem dúvida, não sem antes tomar um café, não sem antes tomar um doce, para nós irmos preparando o nosso painel, que aqui na Sala do Bom Pastor irá aludir ao tema 2, Indústria 4.0 e Produção Avançada. Muito agradecemos aos presentes, nomeadamente às entidades presentes, destaco também a Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, todas as outras as entidades presentes. Nós vamos, como disse, preparando o nosso painel para também, em momento de véspera de almoço. Aproveitava para reforçar que o nosso almoço decorrerá no Hotel Lux Park, como disse há pouco, em plena Avenida Dom José Alves Correia da Silva, que propunha que tomássemos como referência o posto de turismo. É em frente ao posto de turismo, Hotel Lux Park. Vamos contar com uma intervenção do Sr. Secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, iremos ter no painel que iniciar-se-á de seguida, prioridades políticas, incentivos e financiamento, em que contaremos com o Presidente do Compete 2020, Nuno Mangas, e o Presidente do IAPMEI, Nuno Gonçalves. Nós aguardávamos também o moderador deste painel, Carlos Pereira, que não sei se já se encontra connosco. Portanto, pedindo que então tomássemos os nossos lugares, iremos de seguida contar com a intervenção do Sr. Secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio. Vamos só aguardar um minuto e iremos avançar, porque vamos também pelos corredores convidando os nossos participantes a dirigirem-se às salas, porque neste momento já decorrem salas simultâneas. Já temos o painel, o tema 1 a ser desenvolvido no auditório e o tema 2, como sabemos, aqui na Sala do Bom Pastor. É também com muita satisfação que vamos vendo subir o número de participantes online. Como sabemos, estamos em web streaming, por sinal, por questões técnicas, temos a condição de passar as duas salas e isso tem-se mostrado uma grande vantagem para assim chegarmos a muito mais participantes. Voltava a agradecer às entidades, ainda estamos a receber pessoas na sala, vamos agora fazermos aqui um compasso de alguns segundos, em que depois convidaria o Sr. Secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, a proferir a sua intervenção dentro deste tema 2, Indústria 4.0 e Produção Avançada. É o seu moderador. Bom, tendo connosco o nosso moderador, Carlos Pereira, iria pedir ao Sr. Secretário de Estado, Pedro Cilínio, que usasse da palavra proferindo a sua intervenção. Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade que temos de estar e de organizar este painel com este tema tão importante vocacionado à indústria 4.0 e à produção avançada.
Gostaria também, e começar também por cumprimentar todos os presentes e principalmente a minha colega, Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, que está aqui conosco, e todos os restantes empresários interessados no tema, colegas de entidades públicas que aqui estão e que serão todos certamente importantes para nos ajudar nesta discussão. Ao longo da nossa história, a diáspora portuguesa foi-se instalando em todo o mundo e, portanto, temos portugueses e, obviamente, empresários portugueses, descendentes, já com vários níveis em todo o mundo. Portugal tem uma das maiores diásporas, cerca de 18% da sua população nativa vive no exterior do país e também é importante perceber, e é um fator competitivo para a nossa diáspora, a sua capacidade de se integrar nas diferentes sociedades. Isso também nos cria agora um conjunto de oportunidades de ligação com muitos mercados que podem representar oportunidades de desenvolvimento para a economia nacional. O Portugal é hoje um país mais atrativo para o investimento e mais bem preparado para receber os nossos imigrantes e os seus descendentes. Temos apresentado elevados desempenhos em diversos setores da economia e dos serviços e temos uma economia em pleno processo de transição, com mais qualificações, com mais inovação, melhor preparada para enfrentar o contexto de globalização e de competição internacional. Ainda há pouco o Sr. Ministro da Economia teve a oportunidade de assinalar o cumprimento ou a superação da meta de 50% de exportações face ao PIB, que foi atingida muito recentemente. Os dados recentes também apontam para um acréscimo do investimento direto estrangeiro, que atingiu os 159 mil milhões de euros, o que representa um acréscimo de mais de 7% face ao ano anterior e um acréscimo de 85% face a 2011. Em resultado das várias políticas públicas de apoio ao investimento, foram disponibilizados às empresas, aos senhores empresários, vários instrumentos de apoio que criaram também, incentivaram oportunidades para investir em Portugal. Ao nível do apoio e acompanhamento do investidor, eu gostaria de salientar, por exemplo, a Comissão Permanente de Apoio ao Investidor, o Espaço Empresa do IAPMEI, o Balcão do Empreendedor da Startup Portugal, a Startup Hub, que é um portal onde podemos identificar oportunidades de parceria, de negócio com novas empresas que têm sua presença em Portugal, o portal de financiamento do IAPMEI, que identifica os instrumentos de financiamento que as empresas podem, os empresários podem ter para poderem realizar os seus investimentos no país. Também criámos um sistema fiscal mais favorável. Temos sistemas de incentivo ao ID, como por exemplo o CIFID, que é um dos mais competitivos do mundo. Temos um regime fiscal contratual e um regime fiscal de apoio ao investimento, que também beneficia as empresas que investem no seu desenvolvimento e na sua capacitação tecnológica. No entanto, neste momento também atravessamos um contexto que é bastante complicado, ou pelo menos com alguma incerteza, neste cenário de conflito militar da Ucrânia e com o efeito que tudo isto tem na disrupção das cadeias de valor e no acréscimo dos preços, em particular no acréscimo dos preços da energia. Também é por isso que o Governo tem disponibilizado às empresas um conjunto de instrumentos que visam apoiar e mitigar os impactos deste contexto complexo. Eu gostaria de assinalar, por exemplo, a medida que foi apresentada esta semana pelo Sr. Ministro da Economia também, um apoio extraordinário às empresas no valor de 3.500 milhões de euros para compensação dos consumos relevantes de eletricidade e de gás natural. Assim também as linhas de instrumentos de financiamento do Banco Português de Fomento, em breve os fundos do Portugal 2030, que também estarão ao serviço dos investidores e das empresas para o acréscimo da sua competitividade, e também dentro do PRR várias oportunidades de financiamento, onde eu assinalaria, por exemplo,
os vales para startups, para desenvolvimento de novos produtos verdes e digitais, que permitirão apoiar cerca de 3.000 startups com vouchers de 30.000 euros para, digamos assim, permitir que elas cheguem ao mercado de uma forma mais rápida. Mas não ficamos por aqui, porque no Orçamento de Estado de 2023 temos outras medidas de apoio às empresas que irão entrar em vigor no próximo ano. Por exemplo, a redução de IRC para PMEs, com o alargamento da taxa reduzida, a majoração de IRC para custos salariais e para custos de energia e para custos relacionados com a produção agrícola, assim como o incentivo à capitalização de empresas e, em breve, também um novo regime fiscal para as stock options nas startups, que irá permitir que as startups possuam um instrumento relevante para a sua atração e retenção de talento tão importante, principalmente nas áreas tecnológicas. A estes desafios do presente e ao contexto que temos, acrescem também os desafios do futuro. Não podemos esquecer que a economia não vive apenas em função da ultrapassagem desta situação transitória, que todos desejamos que seja, e que temos um caminho a percorrer no futuro. Isto porque nós podemos crescer, mas não crescemos sozinhos. Os outros países também crescem e, portanto, nós competimos internacionalmente e, portanto, temos que percorrer um longo caminho para acrescentar cada vez mais valor acrescentado no tecido empresarial e, dessa forma, mudar o perfil da especialização da nossa economia. E esse caminho passa, em grande medida, por acelerar a aposta na inovação das nossas empresas e, em particular, nas PMEs, no seu processo de transição verde e digital, na qualificação do seu capital humano, tendo como base aqueles que são os fatores endógenos, incluindo os do território, que nos tornam únicos, bem como a colaboração entre as empresas e das empresas com o sistema de investigação e inovação, tão importante para a capacitação das nossas PMEs. Com estas apostas, temos uma ambição de ter uma economia que seja assente em empresas competitivas no mercado global e com produtos e serviços posicionados em segmentos cada vez mais sofisticados, suportada no conhecimento e inovação, fortemente exportadora, renovada em contínuo por um ecossistema empreendedor dinâmico, aliciante para o investimento privado, inclusiva e atrativa para o talento humano português e internacional. Este é um momento crucial para que os portugueses e os lusodescendentes possam investir na sua terra natal e tenham um papel determinante na recuperação da nossa economia. E por isso deixo o desafio à diáspora para que olhem para Portugal, para os seus desenvolvimentos e oportunidades, onde seremos aliados no reforço do desenvolvimento económico e social do país. O Ministério da Economia do Mar e, obviamente, também todos os colegas das restantes áreas estarão ao lado das empresas e dos investidores para vos apoiar neste caminho. Muito obrigado. Muito agradecemos ao Sr. Secretário de Estado e depois desta Pedro Cilínio, e depois desta intervenção passo a gestão do painel ao Sr. Moderador, Carlos Pereira, convidando o Sr. Presidente do Compete no 2020, Nuno Mangas, e o Sr. Presidente do IAPMEI, Nuno Gonçalves. O representante do IAPMEI, Nuno Gonçalves. Por favor, convidava-os a subir ao nosso palco e, efetivamente, passo a palavra e a gestão. Seria ótimo que, por volta de 1h, conseguíssemos terminar os nossos trabalhos para almoço. Muito obrigado. Muito bem. Muito bom dia. Eu peço desculpa que venho de Paris e cheguei aqui um bocadinho atrasado. Não, isto é uma mentira, eu já estava cá, mas perdi-me ali nas salas. O meu nome é Carlos Pereira, eu sou jornalista e de facto moro em Paris já há 38 anos. Dirijo um jornal, o Lusojornal, um jornal mais lido dos portugueses de França e dos franceses lusófilos também, e é com muita honra que aceitei o convite em estar aqui, portanto, a moderar este debate sobre este tema.
Eu ia fazer só aqui um à parte, antes de dar a palavra, portanto, aos dois intervenientes. Eu defendo há muitos anos o voto eletrónico nas comunidades portuguesas. É uma guerra minha e de muitas outras pessoas. Aliás, eu não conheço ninguém lá fora que não defenda o voto eletrónico. E depois calhou-me, assim, de repente, vir moderar um debate sobre inovação, sobre tecnologia, e são as barreiras que nós encontramos sempre. E, por outro lado, aqui em Fátima, uma terra de esperança. Portanto, fica aqui esta esperança que, de facto, este voto eletrónico um dia possa chegar e que, de facto, portanto, a inovação de Portugal, portanto, a inovação do país, o desenvolvimento do país, que ainda agora ouvimos ali daquele lado numa outra sala, de facto chegue até nós. Era só esta a parte que eu queria fazer e desculpem-me esta minha militância e esta minha ousadia. Dava a palavra agora, portanto, ao Dr. Nuno Mangas, que é presidente do Compete, e depois fala do público, não sei se falam daqui ou do público. Do público. Então, do público. Muito obrigado. Alguém deixou aqui um telemóvel? Não sei. Muito bom dia. Eu ia pedir para colocar a minha apresentação, se fizerem favor. Está ali. Estava a pensar que ia passar aqui. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Naturalmente, permitam que comece por cumprimentar os seus secretários de Estado, Pedro Cilínio, o secretário de Estado de Economia, Isabel Ferreira, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, e nas suas pessoas cumprimentar todos os empresários e todos os investidores e demais pessoas aqui presentes nesta sala. Cumprimentar o nosso moderador, Carlos Pereira, deixou-nos já aqui um excelente desafio, Nuno Gonçalves, do IAPMEI, e naturalmente cumprimentar também todos os participantes do painel seguinte, a minha colega Alexandra Vilela, o Rui Tocha, do Centinf, aqui na região, e 3 empresários que tenho o privilégio de conhecer já há algum tempo e conhecer sobretudo as suas empresas. Eu acho que aqui, mas quando conhecemos os empresários e conhecemos as empresas, este conjunto faz sentido e faz sentido nestas 3 situações. E, portanto, uma palavra de apreço e de agradecimento também ao Luís Abrantes, ao Mário Jorge Silva e ao Samuel Delgado pela presença e por terem aceitado o convite para estar presente neste painel no âmbito desta sessão. Dizer-vos também que é para mim uma particular satisfação estar hoje aqui em Fátima, estar no Concelho de Orem. Alguns saberão que eu sou natural do Concelho, a minha residência permanente também é no Concelho e, portanto, é um enorme gosto também estar aqui nesta sessão e em Fátima, no Concelho de Orem. Dito isto, o painel que nos propuseram, e em particular esta sessão, intitula-se Prioridades Políticas, Incentivos e Financiamento. Ora bem, em relação às prioridades políticas, penso que com a intervenção do Sr. Secretário de Estado da Economia e antes com o Ministro da Economia, de alguma maneira já é um tema que já está abordado. Eu irei focar, tendo combinado com o Nuno Gonçalves, eu irei focar sobretudo a minha apresentação no âmbito dos incentivos, deixando para o Nuno Gonçalves as questões mais gerais em termos de financiamento, uma vez que também é a área de especialidade, é a sua área de especialidade. E, portanto, eu irei, sobretudo, focar a minha intervenção no âmbito do papel do Compete enquanto programa que estimula, que incentiva a competitividade das nossas empresas e falo hoje, sobretudo, no âmbito do atual Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, no âmbito do Portugal 2020, um programa que está na sua fase final. Portugal 2020, portanto, estamos num quadro financeiro plurianual que era de 14-20, que irá estender-se em termos de execução até 23, mas estamos numa fase, sobretudo, já de encerramento de programa, de encerramento de projetos, e estamos numa fase seguinte, que é de iniciarmos um novo programa, o Programa Inovação e Transição Digital, que foi aprovado, como muitos saberão, ontem pela Comissão Europeia, e, portanto, estamos aqui claramente a dar no segundo dia após a aprovação pela Comissão deste programa. Então, começando pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, eu penso que aqui talvez o mais relevante é de uma forma rápida dizer-vos o que é que foi feito nestes últimos 7 anos.
Não passou, agora sim. O que é que fizemos nestes últimos 7 anos? Antes de ir à atividade propriamente dita, dizer que o programa, eu peço desculpa que eu normalmente estava mais jeito de fazer o ponteiro ali para aquele lado, à esquerda não consigo e, portanto, vou ter que falar sem ponteiro. Mas, em termos de grandes objetivos, algo que já hoje foi aqui muito e reiteradamente referido, a importância de termos mais conhecimento, de termos mais tecnologia naquilo que é a nossa atividade económica. Associado a isso, fazermos com que o peso da nossa produção de bens e serviços sejam bens e serviços transacionáveis e, sobretudo, com capacidade de estarem nos mercados internacionais. E, sobretudo, estarem nos mercados internacionais mais exigentes e, portanto, mercados de maior valor. E, portanto, esse é um dos desígnios e, com isso, naturalmente, contribuir para o aumento das exportações. Depois, um terceiro objetivo, se quiserem, o objetivo de, desta forma, também estimular a que as nossas empresas estejam mais capacitadas e tenham estratégias de negócio mais avançadas. E, portanto, se quiserem, estes 3 objetivos são os 3 grandes objetivos do programa Competitividade e Internacionalização. Naturalmente que tínhamos ainda, e temos ainda no Compete 2020, 2 objetivos que não irão ter sequência no âmbito do Compete 2030, mas que são também importantes. Um deles é o de criar melhores condições ao nível dos transportes de mercadorias, porque efetivamente se nós queremos apostar na internacionalização da nossa economia, se queremos exportar mais, temos que ter melhores condições para colocar os nossos bens e serviços no exterior. E por isso nós tínhamos e temos no Compete 2020 uma área de apoio à ferrovia e também aos portos, precisamente para contribuir para a redução dos custos e também dos tempos de operação ao nível dos transportes. E depois temos uma outra área, ao nível da capacitação, em particular da administração pública. Todos nós hoje, quando entramos num site da administração pública, por exemplo, no site da AT, se calhar menos, todos lá vamos, às vezes nem sempre com muito gosto, mas o site da AT, se repararem, é um site onde aparece o Compete 2020 e, portanto, é algo que é financiado pelo o Compete 2020. No futuro, estas 2 áreas, quer o transporte de mercadorias, quer os projetos de modernização administrativa, não irão estar no Compete 2020, irão estar num outro programa operacional, no caso das mercadorias, e no caso do SAMA vão estar e são apoiados pelo PRR. Ora bem, dito isto e falando e tendo referido os objetivos, permitam-me agora que olhe um bocadinho para aquilo que são os instrumentos disponíveis, focando em 3 instrumentos de toda esta panóplia de instrumentos que podem ver na apresentação. Eu destacaria 3. São os 3 sistemas de incentivos que temos de apoio à atividade empresarial. Refiro-me do sistema de incentivos à inovação produtiva, ou se quiserem, ao investimento produtivo, aquele que está ao centro na primeira linha, é o que de longe tem maior significado, é aquele que estas 3 empresas que irão estar no painel a seguir têm utilizado de forma, eu diria, muito efetiva e com resultados muito largos naquilo que são as atividades das empresas, mas temos também, em complemento a este, e também utilizado por estas empresas, os sistemas de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico, e temos um terceiro, o sistema de incentivos à qualificação e à internacionalização. E são sobretudo estes os instrumentos que os investidores, que os empresários têm hoje de forma direta de apoio às empresas, que temos hoje no Compete 2020 e que iremos continuar a ter no Compete 2030 e, portanto, aqui há uma continuidade de instrumentos entre os 2 programas operacionais. Olhando para aquilo que foi agora, de uma forma mais quantitativa, aquilo que foi a nossa atividade, dizer-vos que até 31 de outubro nós aprovámos qualquer coisa como mais de 107 mil projetos. E, portanto, é evidente que estes números estão muito influenciados pelo contexto dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, com o contexto pandémico que obrigou a um conjunto de medidas que levaram a que tivéssemos muitas candidaturas, mas o que é facto é que penso que é um número impressivo. Estamos a falar de mais de 13 mil milhões de investimento e quase 8 mil milhões de incentivo aprovado, e deste incentivo aprovado, praticamente 5.400 milhões de euros estão já pagos às empresas. E, portanto, esta é, se quiserem, o resultado destes últimos 6, 7 anos em termos de Compete 2020.
Olhando agora para, por instrumento, percebemos, como podem ver no destaque que está do vosso lado esquerdo, os sistemas de incentivos às empresas, os 3 sistemas de incentivos representam 63% do incentivo concedido, e quando olhamos para os setores de atividade, a indústria transformadora transformadora e extrativa representa 48%, praticamente metade do incentivo concedido. E, portanto, em traços gerais, aquilo que foi a atividade, que é a atividade do Compete 2020 e no âmbito do Portugal 2020. Passando agora ao novo programa, aquele que eu referi há pouco, que foi aprovado ontem e, portanto, que iremos começar a colocar no terreno no próximo ano. O programa, no nosso caso, a designação continuará a ser Compete 20, agora 2030, embora o nome do programa, por extenso, é Programa Inovação e Transição Digital. Este programa tem na sua gênese a Estratégia Portugal 2030 e, em particular, a Agenda 2, Digitalização, Inovação e Qualificações como motores de desenvolvimento. E, portanto, nós somos um programa que está inserido nesta estratégia e nesta Agenda 2 relacionada com a digitalização, com a inovação e com as qualificações. Dando-nos aqui uma... Peço desculpa, passei aqui. Sim. Dando-nos aqui uma ideia de como é que se organiza o Portugal 2030 em termos de programas operacionais. Eu penso que isto pode ser útil, em particular, para as empresas, porque o Compete trabalha em rede com os programas operacionais regionais, em particular com o Norte, com o Centro e com o Alentejo. E, portanto, muitos dos sistemas de incentivos são comuns ao programa temático nacional e aos programas regionais. E, portanto, o que nós temos no âmbito da estrutura do Portugal 2030, em termos de programas operacionais, temos 4 programas temáticos, entre os quais está, naturalmente, o Inovação e Transição Digital. Depois temos 5 programas regionais no continente, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, 2 nas regiões autónomas, e depois temos um programa transversal de assistência técnica. E, portanto, esta é a estrutura global em termos de programas operacionais. Teremos, portanto, 12 programas operacionais. No caso do programa Inovação e Transição Digital, a dotação é uma dotação de 3.905 milhões de euros, portanto é muito idêntica àquilo que havia no Portugal 2020, no Compete 2020, como objetivos mais relevantes. Alguns objetivos são claramente de continuidade, a questão do crescimento e da competitividade das PMEs, a questão da inovação, a adoção de novas tecnologias avançadas, portanto aqui claramente uma aposta, continuar de uma aposta no conhecimento, na tecnologia e com isso potenciar a competitividade da nossa economia e das nossas empresas. Depois, um terceiro objetivo aqui, uma área nova no sentido e na forma como ela está individualizada e como ela aparece no programa, a área da eficiência energética, ou se quiser de uma forma mais geral, uma área ligada à descarbonização da economia, que depois se traduz na eficiência energética, na redução das emissões de gases de efeito de estufa e na produção e no uso de energia a partir de fontes renováveis. E, portanto, algo que se assumiu, como compreendem, face aos acontecimentos deste último ano na Europa, assumiu, e à escalada que tivemos ao nível dos preços, nomeadamente de energia, que assumiu uma importância muito relevante e acrescida nestes últimos tempos. Finalmente, um quarto objetivo, um objetivo que se liga a todos os outros, porque nós só teremos inovação, só teremos incorporação de conhecimento, só teremos maior eficiência se tivermos pessoas qualificadas nas empresas e, portanto, uma aposta muito grande na qualificação dos ativos empresariais, das empresas e dos empresários. E, portanto, globalmente são estes os objetivos de uma forma mais genérica. Depois, de uma forma mais estruturada e utilizando agora aqui uma linguagem mais dos fundos, teremos uma organização em torno de 3
objetivos estratégicos. O primeiro, o que está do vosso lado esquerdo, um objetivo ligado à competitividade das empresas, da nossa economia, do nosso país, que se divide depois em 3 objetivos específicos. Um relacionado com a produção de conhecimento e a transferência de conhecimento para as atividades empresariais, onde temos o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico. Um segundo, mais instrumental, sobretudo de indução à digitalização, e, portanto, aqui teremos, sobretudo, os chamados SIACs, as ações coletivas de estímulo à digitalização das empresas, e depois o 1.3, aquele onde normalmente temos os grandes investimentos ao nível da inovação produtiva, ao nível do investimento produtivo, ao nível da qualificação e também os apoios ao nível da internacionalização. É aqui, por exemplo, que está o sistema de incentivos à inovação que todos, penso, conhecem. E, portanto, este primeiro, competitividade. Um segundo, ligado àquilo que é um desígnio para os próximos anos, já é o hoje e ser-lo-á cada vez mais no futuro. A questão da transição climática, a questão da transição energética. E, portanto, temos aqui um objetivo estratégico ligado a esta transição que tem, no essencial, duas vertentes. Uma vertente de apoio a projetos que visem a eficiência energética e a redução dos gases, as emissões de gases de efeito de estufa, em particular nas nossas empresas e na nossa economia, portanto, medidas dirigidas claramente às nossas empresas para que elas possam ser mais eficientes do ponto de vista energético e também do ponto de vista ambiental. É uma linha que vai dar sequência à atual componente 11, descarbonização da indústria, que existe no PRR, e, portanto, algumas dos presentes conhecerão e terão apresentado candidaturas neste âmbito. E depois temos um segundo objetivo específico relacionado com a produção de energia através de fontes renováveis e, portanto, globalmente, aqui temos 815 milhões de euros, no objetivo da competitividade temos em torno de 2.600 milhões de euros. Finalmente, mas não menos importante, porque, como eu referi há pouco, estes 2 objetivos primeiros não se concretizam se não tivermos recursos humanos qualificados, se não tivermos pessoas qualificadas, um terceiro objetivo ligado ao capital humano, ligado ao reforço das competências dos ativos empresariais, desde os trabalhadores até à gestão de topo, aos empresários, aos gestores. E, portanto, um objetivo também muitíssimo relevante, a que juntamos também a promoção do emprego qualificado. E, portanto, globalmente e de uma forma muito sintética, uma vez que eu acho que provavelmente já ultrapassei os 15 minutos que tinha apenas 15 minutos, é evidente que cada um destes objetivos agora se desdobra num conjunto de ações, num conjunto de instrumentos, mas isso vamos deixar para depois, mais tarde, seguramente teremos mais oportunidades de depois olhar para isto com mais detalhe. Mas aqui a minha ideia foi, sobretudo, dar-vos uma ideia global de qual vai ser a estrutura e o tipo de apoios que vamos ter no âmbito do Compete 2020. Como eu referi há pouco, represento o Compete 2020, mas os programas regionais também, em muitas destas áreas, em particular na área da competitividade, os instrumentos serão conjuntos e, portanto, iremos funcionar numa perspectiva de complementaridade ao nível dos apoios às empresas e, portanto, deixar esta referência, em particular ao nível do Programa Operacional do Norte, do Centro e do Alentejo. Estou mesmo a terminar. Não está a passar. Se puderem forçar a passagem para o seguinte. Agora foi demais. Um penúltimo acetato apenas para falar um pouco dos resultados que nos propomos atingir. Um dos resultados mais importantes, e foi referido hoje, quer pelo Sr. Ministro da Economia do Mar, quer pelo Sr. Secretário de Estado da Economia, é a necessidade de termos uma atividade económica
com mais presença de conhecimento, com mais potenciação em termos económicos daquilo que é o conhecimento e a investigação gerada. E, portanto, um objetivo claro de incrementar a despesa em ID em termos do PIB e, portanto, de chegarmos aos tais 3% que temos vindo a referir sistematicamente e, portanto, um primeiro objetivo claramente contribuir para isso, um segundo de termos empresas com mais inovação e mais inovadoras, de incrementarmos as nossas exportações, mas não só em volume, não só em quantidade, mas também, permita uma expressão, em qualidade, em termos daquilo que é o valor acrescentado, daquilo que incorporamos nessas exportações e, portanto, um aspecto também muito relevante. Depois, a questão da intensidade digital nas nossas empresas, temos que ter mais empresas a jogar este jogo, se me permitam a expressão, da digitalização. Temos aqui 3 empresas no painel seguinte que são claramente um exemplo de uma aposta que fizeram, não hoje, não o ano passado, mas já há muito tempo e, portanto, penso que será uma ótima partilha de experiências e, portanto, que estão já noutra fase e, portanto, podem partilhar e podem ajudar a que também percebam qual é este desafio da digitalização. E, finalmente, depois, a questão da redução dos gases de efeito de estufa e da produção de energia por fontes renováveis são claramente também 2 resultados concretos que queremos atingir. Finalmente, e para deixar aqui algumas... eu referi que estávamos a fechar o PT 2020 ou o Compete 2020, estamos numa fase de início do Compete 2030, mas há neste momento um conjunto de avisos abertos. No âmbito ainda do Portugal 2020, temos projetos autónomos e conjuntos de formação no âmbito dos clusters de competitividade. As candidaturas estão abertas. Ainda esta semana aprovámos um conjunto de projetos em comissão diretiva neste âmbito e, portanto, ainda é possível apresentar candidaturas neste âmbito. Depois, no âmbito já do Portugal 2030, temos dois avisos abertos para o registro de pedido de auxílios ao nível da inovação produtiva e ao nível do IDT empresarial e, portanto, neste âmbito temos já centenas de candidaturas. Posso-vos dizer que ao nível da inovação produtiva tem cerca de 600 registros de pedido para investimento e, portanto, dizer-vos que este é um processo que está em contínuo e, finalmente, dizer-vos também que está a decorrer para projetos conjuntos de internacionalização, portanto, para apoio à internacionalização das nossas empresas, está também ao abrigo de um mecanismo que foi criado de antecipação do PT 2030, está um concurso também a decorrer. Dizer-vos que inicialmente estava previsto que o prazo de candidaturas terminasse a 30 de dezembro, decidimos, ainda não é público, mas posso comunicar, vai ficar hoje na nossa página dos programas regionais, vamos passar esse prazo para 31 de janeiro, uma vez que nos foi solicitado que, tendo em conta o mês de dezembro e o período, a quadra natalícia, foi-nos pedido mais algumas semanas e, portanto, nós iremos passar esse prazo para 31 de janeiro. E no essencial era isto que tinha para partilhar convosco, agradecer a vossa atenção, esperar que tenha sido útil e naturalmente dizer que o Compete 2030, no futuro Compete 2030, estará naturalmente sempre disponível para qualquer tipo de esclarecimento que seja necessário para reunirmos, para articularmos com os investidores e com os empresários, em particular com todos, mas neste contexto em particular aqueles que estão na diáspora, para ajudarmos a encontrar soluções que permitam viabilizar negócios, que permitam viabilizar a criação de empresas que contribuam para estes objetivos que aqui eu referi. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Muito obrigado. Dava então agora a palavra a Nuno Gonçalves, vogal do IAPMEI. Pedia só que me respeitassem um pouco o tempo, porque sei que ultrapassou um bocadinho e pediram-me que não atrasássemos muito esta mesa redonda. Muito bem. Muito bom dia a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado da Economia, Engenheiro Pedro Silínio. Um cumprimento também muito especial à Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, professora Isabel Ferreira, e na pessoa dos Srs. Secretários de Estado, sintam-se todos também cumprimentados, o nosso painel também, Carlos Pereira e professor Nuno Mangas. Ora bem, efetivamente,
tenho a vantagem de a apresentação do Sr. Secretário de Estado e do professor Nuno Mangas já disseram, digamos, praticamente tudo o que era importante referir. Apenas vou, digamos, salientar aqui alguns aspectos e referir uma ou outra zona onde também é importante, que, embora não sejam sistemas iniciativos, é importante que os nossos empresários conheçam. E deixem-me também aqui, antes de iniciar a apresentação, relevar, de facto, a importância deste tipo de iniciativas, para além de agradecer o convite que foi dirigido ao IAPMEI. É um tipo de iniciativas muito importante, porque, de facto, os nossos compatriotas lá fora, de facto, são verdadeiras pontas de lança para as nossas exportações. Portanto, claramente são um grande cartão de visita para, como propulsor das nossas empresas lá fora e, obviamente, são também muitíssimo importantes como catalisadores do investimento interno. E muito precisamos, e bastantes apoios, como aqui foram referidos, temos também ao dispor para alavancar esse potencial de investimento. O contexto, todos sabemos, só em traços muito gerais, a globalização já não é o que era, cada vez é mais uma globalização de proximidade, regional, e isso é, de facto, uma grande oportunidade que as nossas empresas têm todas as condições para agarrar e para, digamos, com isso, conquistar maiores níveis de penetração no mercado internacional e diversificando, obviamente, também mercados. A questão da energia, por todos subejamente conhecida, e também a inflação e a subida das taxas de juros são fatores que, de facto, têm dificultado em muito a vida dos nossos empresários. Em simultâneo, há desafios, e muitos desses desafios já aqui foram referidos. A transição digital, a transição climática, são desafios que vieram para ficar e, de facto, as nossas empresas têm que olhar para esses desafios de frente e vê-los, obviamente, como grandes oportunidades que, efetivamente, encerram para melhorar as suas cadeias de valor e acrescentar, de facto, maior valor à sua produção. Recentemente foi conhecido este European Innovation Scoreboard, onde classifica Portugal como um país inovador a nível moderado. Não é bem esta a informação que eu apenas quero referir, digamos que o que temos aqui implícito é, de facto, como também foi referido, quer pelo Sr. Secretário de Estado, quer pelo professor Nuno Mangas, que a importância de aumentar as nossas exportações, não só em valor, mas, eu diria, acima de tudo, em valor acrescentado. Portanto, esta mancha verde, e aqui sem qualquer, digamos, ligação clubística, é, de facto, muito importante que seja alargada. E as nossas empresas têm todas as condições para o fazer. E, fazendo a ponte, então, com o European Innovation Scoreboard, o que é que podemos olhar em termos de relatório e que grandes conclusões, de uma forma muito simples, podemos retirar? Muitas delas, obviamente, não nos surpreendem, que, de facto, entre os aspectos positivos das nossas empresas, da nossa economia, estão claramente à cabeça a temática dos recursos humanos. Somos claramente um país gerador de talento, mas também um país que é catalisador de talento. Temos, de facto, uma grande capacidade de atração, que tem vindo a ser acelerada ao longo dos últimos anos, em trazer quadros altamente qualificados para Portugal. E isso é muito bom para, digamos, para atrair o investimento nacional, digamos, a aumentar em qualidade, mas também a atrair atores internacionais que queiram investir no nosso país. É, aliás, o aspecto que, quase de uma forma unânime, é referido por todos os atores, portanto, os investidores estrangeiros que pretendem investir em Portugal, de facto, salientam este aspecto dos recursos humanos sempre à cabeça. Isso, de facto, é um aspecto que muito nos orgulha. Isto, obviamente, não é por acaso, tem sido, digamos, um caminho que tem sido feito ao longo dos anos,
muito por força, digamos, da robustez do nosso sistema científico e tecnológico e também, obviamente, do ecossistema empreendedor que tem, digamos, dado tração aos nossos recursos humanos e com isso tem vindo o investimento estrangeiro, como referi. Mas também é importante não só olharmos para os pontos fortes, mas também olharmos para aqueles aspectos que, de facto, ainda temos que fazer algum esforço de melhoria, de subida, digamos, e minimização destas dificuldades. Temos, também é sabido, de facto, feito uma boa trajetória em termos de investimento em inovação, é indiscutível, mas ainda temos, de facto, um caminho à frente que temos que continuar de uma forma muito afincada. É muito importante para termos exportações com maior valor acrescentado, que isso só nasce na gênese, obviamente, do investimento em inovação. E, obviamente, o investimento em inovação deve ter um impacto digamos, no valor do volume de negócios da empresa. Portanto, deve ter uma relação, de facto, de causalidade a este nível dos negócios. E depois uma trave mestra, que também já foi aqui bastante referida, que tem que ser, de facto, muito assumida pelas nossas empresas, pelos nossos empresários, que é a sustentabilidade ambiental. Não vos vou referir aqui um ou outro slide que o professor Nuno Mengas já referiu, na generalidade. Portanto, temos, obviamente, um período de grande intensidade de incentivos de apoio ao investimento, a encerrar um PT 2020, um PRR que está a ser implementado e um PT 2030 que temos por diante. De facto, eu diria que não há, seguramente, nos últimos anos, melhor período do que este para podermos investir. As traves mestras já foram referidas: transição climática, transição digital. Eu gostaria, no entanto, também de salientar alguns projetos que, a nosso ver, são importantíssimos e altamente disruptivos para a nossa economia e que estão a ser implementados. Começaria pelos Digital Innovation Hubs, conhecidos pelos polos de inovação digital. São 17 centros, em primeiro lugar, de saber nas tecnologias de informação e comunicação, de saber ao nível do melhor que há no mundo. Porque estes polos de inovação digital, 17 como referi, estão conectados com uma rede europeia em que, por exemplo, em termos práticos, uma empresa que pretenda ter informações do melhor que há a um nível de uma tecnologia, por exemplo, de cibersegurança, há um polo de inovação digital orientado para a cibersegurança, esse polo está conectado com os seus pares a nível europeu. Portanto, isso permite às nossas empresas saber o que há de melhor no mundo em cada área temática e o portal, o site do IAPMEI tem informação muito detalhada sobre esta matéria. Além de, digamos, de serem polos que transferem conhecimento para as nossas empresas, são polos que também permitem, por um lado, ou permitirão, por um lado, a capacitação dos recursos humanos nessas mesmas tecnologias, com a experimentação no terreno, e também permitem aos nossos empresários adquirir essas tecnologias, digamos, com uma solução de financiamento quase fechada, o que será, obviamente, um elemento muito facilitador. Outro projeto que, a nosso ver, é absolutamente ímpar em termos de política pública é a questão das agendas mobilizadoras. Estão, digamos, em fase avançada um conjunto de cerca de 51 agendas mobilizadoras, pode até vir a ser mais. E porquê é que dizemos que este é um projeto verdadeiramente disruptivo? É um projeto disruptivo porque tem na sua gênese a criação de novos produtos, novos modelos produtivos que não existem e que podem, digamos, transformar efetivamente a face da nossa economia. E são disruptivos não só por isto, também porque colocam a trabalhar em conjunto as nossas empresas, as pequenas, as médias e as grandes,
e em muita proximidade com o sistema científico e tecnológico. É verdade que temos feito um bom caminho nesta área da ligação empresa-sistema científico e tecnológico, mas estas agendas mobilizadoras vieram deitar, digamos, isto é uma pedra no charco, claramente, e a intensidade de trabalho, e muitos de vós, estou seguro que estão a trabalhar neste projeto, sabem que, de facto, a intensidade que se tem conseguido de relacionamento entre as nossas empresas e o sistema científico e tecnológico tem sido, de facto, a um nível nunca antes visto, sem paralelo em termos de política pública. E, portanto, claramente este é um projeto que vai marcar nos próximos anos a nossa economia. E, por último, gostava também de salientar, ainda antes de irmos aqui à autonomia financeira, a temática da capitalização das empresas, aqui também já referida pelo Sr. Secretário de Estado. É efetivo que o progresso, a caminhada, a trajetória que as nossas empresas têm feito neste tema da sua capitalização tem sido francamente positiva. Vemos por este gráfico que já ultrapassámos os 41% da autonomia financeira, sempre quase num ritmo crescente, mas esta é a boa notícia. A má notícia é que, de facto, em face dos desafios que temos por diante, transição climática, transição digital, inflação, taxas de juros, dificuldades no acesso à mão de obra cada vez mais cara, disrupção nas cadeias de valor, a capitalização das empresas, embora tenha, de facto, indo num crescendo, ainda não é suficiente. E, de facto, isto tem que ser uma obsessão das nossas empresas, terem estruturas de financiamento sólidas, terem, digamos, vontade de adquirirem parceiros estratégicos para o seu negócio, que não só acrescentem, digamos, capital, mas acrescentem, sobretudo, digamos, também negócio, novas parcerias, e, de facto, este olhar é importantíssimo. E a política pública tem, de facto, aqui uma grande resposta, como também nunca houve até agora. E eu digo isto porquê? Porque estamos a implementar o Fundo de Capitalização e Resiliência no valor de 1.300 milhões. E quem não está, digamos, a par deste tema, dou-vos só, digamos, este valor. Em média, nos quadros comunitários de apoio, o investimento público em capitalização de empresas andava na ordem dos 400 milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar de uma oportunidade de ter acesso a um investimento de capitalização que ultrapassa as 3 vezes mais daquilo que se fazia num quadro normal de apoio. E, portanto, é uma grande oportunidade para as nossas empresas olharem com seriedade para este projeto estratégico que é a sua capitalização, com novos atores que, de facto, acrescentam não só capital, mas também novas oportunidades de negócio. E, de facto, como é que o podem fazer? Muito simples. Naturalmente, o clássico habitual, ter um bom business plan, uma boa equipa, um bom líder que saiba apresentar o seu projeto e, naturalmente, vá ter junto dos investidores que até já têm, alguns deles já estão escrutinados pelo Banco Português de Fomento, que será o gestor deste fundo. Já agora o fundo é 100% realizado pelo IAPMEI. Estes 14 atores que já estão pré-selecionados, naturalmente estão altamente disponíveis para ouvir-vos aquilo que têm a dizer sobre os vossos negócios e, naturalmente, se o negócio for interessante, e interessante implica não só as perspectivas futuras de cash flows, típicas da avaliação financeira, mas, acima de tudo, eu diria, tem que ter uma boa equipa, uma equipa que seja, de facto, sagaz e vontade de vencer e superar, digamos, os objetivos que estão no plano de negócios. Também já foi aqui referido o portal do financiamento. O IAPMEI lançou em 2019 este portal. O objetivo é ter uma informação muito simples para os nossos empresários, em que, num portal que é quase interativo, o empresário define o seu perfil, é uma média empresa da região centro e está, por exemplo, no setor das tecnologias de informação e comunicação e pretende, por exemplo, investir. Quais são
os instrumentos da área financeira com apoio público que podem ter acesso de uma forma muito fácil de perceber. Não estamos aqui a incluir, isto é importante sempre fazer esta nota, os sistemas de incentivos. E dentro, digamos, desta temática do portal de financiamento, temos a vertente capital, que acabei de referir, as linhas de crédito, estou seguro que conhecem muitíssimo bem, os seguros de crédito que são fundamentais para as nossas empresas conquistarem novos mercados com o seu balanço protegido. E, aliás, eu gosto sempre de fazer deste reparo. O seguro de crédito é bom, não só a vertente capital, que acabei de referir, as linhas de crédito, que estou seguro que conhecem muitíssimo bem. Os seguros de crédito são fundamentais para as nossas empresas. Não está disponível para apoiar um determinado negócio, isso é logo, desde logo um indicador que o empresário deve ter, que se calhar o seu cliente pode ter alguma dificuldade de crédito. E, portanto, é logo um sinalizador se devemos ir por aquele caminho ou não. E depois os incentivos fiscais, e também o Sr. Secretário de Estado referiu, e eu também tinha aqui na minha apresentação aqui duas notas sobre, obviamente, a remuneração convencional de capital social. É um incentivo do mais poderoso que há ao nível da União Europeia, reconhecido pela Comissão na capitalização das empresas. Eu peço-vos que investiguem um bocadinho. No site do IAPMEI também temos, além de informação, digamos, escrita, com casos práticos, também temos um vídeo tutorial que explica muito bem como é que funciona este benefício fiscal. Temos também, foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, o CIFID é também claramente dos melhores incentivos fiscais para apoiar a inovação em Portugal. Também não vou referir isto, já foram referidos pelo professor Nuno Mangas, a questão dos sistemas de incentivos e dos registros de pedido de auxílio que estão abertos. Mas gostaria só, também em passant, de referir aqui algumas ferramentas que o IAPMEI tem lançado ao longo dos últimos tempos, com o objetivo de facilitar precisamente o acesso àqueles instrumentos financeiros. Temos, desde logo, o mecanismo de alerta precoce, é um mecanismo que informa aos representantes das nossas empresas, aos representantes nos órgãos sociais das nossas empresas, PMEs, qual é a sua situação, digamos, do ponto de vista económico ou financeiro, com o olhar exclusivo nas IES. Isso é feito, a informação está disponível na vossa zona pessoal da AT, que gera um alerta. Esse alerta permite o acesso ao portal do IAPMEI, que com os códigos da AT vem um dashboard muito simples. É tão simples que, de facto, é neste esquema do velocímetro, como podem ver, em que tem um indicador muito fácil de percepção. E não é só também a questão do indicador, também há, de facto, elementos que são fornecidos neste projeto, em que indicam, por exemplo, se houver insuficiência de capitais próprios, a empresa então pode, por exemplo, recorrer à iniciativa pública de capitalização das empresas. Lançámos também outros projetos muito interessantes, a questão da ferramenta de apoio à avaliação de empresas. Quando falamos em angariar novos investidores, obviamente o tema que está sempre subjacente é a avaliação de empresas, e para isso os nossos empresários precisam ter, digamos, a percepção com alguma razoabilidade daquilo que é o olhar financeiro dos investidores para o seu projeto, e esta ferramenta também, aliás, como todas as que temos lançado, tem vídeos tutoriais que explicam e de uma forma muito intuitiva dá ao empresário, digamos, argumentos para, por exemplo, justificar aquele valor que entende que a sua empresa vale. Também lançámos também uma ferramenta de avaliação de projetos e, por último, só para vos dizer que estamos, obviamente, muito comprometidos com a temática da sustentabilidade, já aqui foi muito falado, é importantíssimo não só a questão da descarbonização, mas também as novas oportunidades que a sustentabilidade gera para as nossas empresas, e o IAPMEI, obviamente, irá lançar cada vez mais ferramentas orientadas para esta temática e também teremos, obviamente, ações em conjunto com outros parceiros para ajudar os nossos empresários a fazer este caminho. Ainda, sem terminar, gostaria de salientar que, de facto, para nós, a questão da informação às empresas, aos empresários, aos seus colaboradores na equipa de gestão, é fundamental que seja bem percebida, e por isso temos tido, digamos, uma política de comunicação que tem desenvolvido vários vídeos tutoriais, já temos várias
várias dezenas, produzidos já agora a título de curiosidade, pelos quadros do IAPMEI, na sua esmagadora maioria, e que permitem, digamos, de uma forma muito simples, perceber como é que funciona um incentivo fiscal, um instrumento financeiro, um sistema de incentivos, ou algumas notas sobre alguns temas que são importantíssimos na atualidade, a descarbonização, a sustentabilidade, a transição digital. Muito obrigado. Os imperativos, penso que podem servir para debate, também já os conhecem: capitalização e ganhos de escala, investimento, inovação e colaboração, produção com mais valor acrescentado e internacionalização. Muito obrigado. Que se dessem o espaço aos próximos intervenientes. Vou chamar Alexandra Vilela, é vogal do Compete 2020, Rui Tocha, do Cluster de Competitividade e Tecnologia, e os 3 empresários que vão participar neste painel. Muito bem, muito obrigado. Depois destas intervenções, onde se situou, digamos assim, o contexto, do ponto de vista político e também do ponto de vista de instrumentos, gostava agora de ouvir, suponho eu que vos disseram que vão falar 5 minutos cada um e que depois iríamos conversar um bocadinho, a ver se não conseguíamos, a ver se nós íamos chegar ao fim a horas. E vou começar por si, Alexandra Vilela, é vogal do Compete, e gostava que portanto, houve já uma primeira intervenção, que nos ajudasse a perceber de que forma um empresário no estrangeiro, em França, no Brasil, na África do Sul ou em Macau, pode recorrer ou concorrer a estes dispositivos e de que forma articulam, portanto, esta ligação a quem mora lá fora, e no fundo é esta a razão do PNAE e deste encontro. Muito obrigada. Eu penso que está ligado, estão a ouvir. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, que é em dose reforçada do Compete, com os instrumentos que aqui vamos apresentar e que estão ao dispor de todos os empresários que queiram investir em Portugal. E ainda bem que vim, porque pelo menos também contribuo para a igualdade de género do painel e em geral da sessão. Isto é um mundo muito masculino. O mundo dos empresários ainda é um mundo muito masculino e, portanto, é bom que apareçam mulheres também nestas coisas. O Compete e os instrumentos dos fundos estruturais estão ao dispor da comunidade empresarial para diversas vertentes de investimento. E quando a sessão que aqui hoje temos é muito centrada na produção avançada, na automatização, na indústria 4.0, na digitalização da indústria e dos serviços também, mas é na indústria que é mais visível. Estes instrumentos, eles são um fator fundamental para o desenvolvimento de capacidades do tecido empresarial, quer seja no chão de fábrica, com a digitalização, a sensorização, a automatização, de maneira a ser uma indústria mais integrada, mais eficiente e mais produtiva, quer seja através do planeamento das novas ferramentas de gestão que também tornam partido das novas capacidades. E para isto é fundamental trazer conhecimento, trazer inovação e trazer tecnologia para o desenvolvimento destas novas ferramentas de apoio ao investimento. E não podemos também esquecer a dimensão do desenvolvimento regional que isto traz para o nosso país, uma vez que a indústria é um dos principais fatores que fixa capacidades no território e nos territórios, de uma forma mais transversal. E, portanto, nós temos vindo a apostar muito no apoio à introdução da indústria 4.0 e da automação nos projetos, sobretudo através da majoração na avaliação do mérito de cada projeto de investimento, quer seja nos projetos de inovação produtiva, como também nos de investigação e desenvolvimento, e, portanto, projetos que tenham uma forte componente de digitalização e automação têm uma avaliação superior quando fazemos a avaliação de mérito dos projetos. E no PT 2030, no Compete 2030, que aí vem,
que em janeiro começa já a contar em prazo decrescente para a abertura dos primeiros avisos, também é muito importante esta dimensão da digitalização para a componente da descarbonização, porque de facto não se pode falar de como fazer processos de descarbonização da atividade empresarial sem falar de digitalização, nomeadamente na eficiência energética, em que todos os processos de robotização e de sensorização são fundamentais para suportar os processos de descarbonização da indústria. E, portanto, trazia aqui algumas boas práticas, mas as boas práticas vão falar sobretudo em nome próprio, porque são tudo empresas que combinam projetos de investigação e desenvolvimento, sobretudo em copromoção, ou seja, com outras empresas e com entidades do sistema científico e de investigação, porque os projetos de copromoção não trazem apenas a mais-valia de serem desenvolvidos em parceria, trazem a integração em redes, e é fundamental as empresas. Uma empresa sozinha pode crescer, mas não muda o paradigma do país. É o desenvolvimento de trabalho em rede e em cooperação com outras empresas, com outras instituições que trazem conhecimento e aportam conhecimento para as empresas, que permite um desenvolvimento integrado do país. Uma empresa é uma gota d'água, um conjunto de empresas a trabalhar em rede, numa estratégia de ação coletiva, sobretudo de clusterização. São estas as iniciativas coletivas que podem mudar o país. E, portanto, o apelo também que aqui deixamos é que os empresários portugueses da diáspora, e desde a expulsão dos judeus na Península Ibérica, de facto expulsámos os nossos melhores, porque levaram o conhecimento e a capacidade de empreender para outras zonas do território, sobretudo na Europa, e ainda hoje, se calhar, somos muito penalizados por esta ausência de conhecimento no nosso território, mas que venham investir em Portugal e, sobretudo, se integrem em redes de produção, e através dos clusters, dos centros tecnológicos, das associações empresariais. São estes três tipologias de atores que permitem o desenvolvimento de redes empresariais e mais facilmente se integrarem na capacidade de produção do país. E, portanto, é um apelo também aos empresários, mas também à capacidade dos empresários se integrarem no ecossistema empresarial, e é o ecossistema que pode ser uma porta aberta, facilitadora para a integração de redes de conhecimento, mas sobretudo de produção. Não posso deixar também de chamar a atenção, nós, Compete, integramos um projeto europeu muito importante na procura de soluções de digitalização e de automatização da indústria. É um projeto apoiado pelo Interreg, onde participam cerca de 8 países, Polónia, República Checa, Hungria, Itália, Finlândia, e que no fundo procura transversalizar boas práticas de como é que se introduz as novas tecnologias nas empresas, com realidades empresariais muito distintas, desde o norte da Europa ao sul da Europa, passando pelos novos países de leste da Europa, e isto permite-nos também trazer um apor com os parceiros nacionais, nomeadamente com os centros tecnológicos, de as melhores formas de explorar o novo potencial da indústria 4.0 para a produção nacional. E, portanto, isto tem sido também uma forma de aprendermos e de internacionalizarmos e transmitir também este know-how de conhecimento às empresas que depois se vêm financiar ao Compete. Muito obrigada. Eu ia só colocar-lhe ainda uma pergunta. Eu podia-lhe citar N casos de empresários portugueses de fora que vieram investir aqui em Portugal e até no âmbito da indústria 4.0, outros que, não sendo eles os empresários, são responsáveis de empresas que acabaram por motivar os grupos, portanto, onde eles estão a trabalhar, a virem investir aqui e instalarem-se cá. Mas já também muitas pessoas a queixarem-se de que não conhecem, porque não vivem cá, estes dispositivos, portanto, estes apoios, este acompanhamento que há em Portugal, pela natureza de morarem lá fora. De que forma é que é possível reduzir essa distância, de forma a poder ajudá-los e a trazê-los e a captá-los, a convencê-los até a vir? Muitos não virão porque não conhecem os dispositivos que há em Portugal. Bom, hoje, em plena sociedade da informação, a nossa informação está disponível. Mas isso é muito fácil, é muito preguiçoso. É uma forma preguiçosa de divulgar. É dizer, está aqui, venham. Não, eu acho que têm que tomar conhecimento e, sobretudo, contactar estas três categorias de stakeholders.
os clusters que estão no terreno e que fazem a ponte com as oportunidades de investimento e com o estado da arte das várias tecnologias emergentes. As associações empresariais têm uma rede larguíssima de apoio. Os centros tecnológicos que podem ajudar a aportar valor aos projetos e os serviços consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros que fazem hoje a ponte através de programas como o que estamos aqui hoje a dinamizar, que no fundo são a ponte entre quem está lá fora e quem está a desenvolver atividade económica em Portugal. E os serviços do IAPMEI, que tem uma rede alargadíssima, IAPMEI e ICEP, nomeadamente a ICEP, tem uma rede de internacionalização bastante alargada e que fazem as pontes. E, portanto, qualquer uma destas portas está, não diria aberta, diria escancarada, perdoem-me a expressão, mas está perfeitamente aberta e estamos à espera, porque de facto um dos problemas de Portugal é o capital. Nós não temos fontes de capital que permitam os elevados níveis de investimento. É muito importante trazer também empresas internacionais que venham a investir, porque trazem a concorrência para o nosso país e alargam o espaço económico do nosso país, que tem um mercado interno muito pequeno, mas também é muito importante trazer as nossas comunidades que estão lá fora, que têm contacto com os mercados internacionais e que aqui podem ter uma oportunidade também com parceiros nacionais e aceder a instrumentos financeiros que hoje em dia são muito interessantes. Não só os de investimento, como os do Compete, com os fundos estruturais, mas também os incentivos fiscais, nomeadamente o CIFID, que aqui foi falado pelo Nuno, é um dos sistemas de incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento mais interessantes do mundo, com incentivos fiscais muitíssimo sedutores. Portanto, importa que conheçam estas medidas, que conheçam através dos instrumentos de divulgação, mas que também conheçam os atores-chave, os parceiros que vos podem dar a mão para entrarem melhor no mercado português e conhecer todos os instrumentos. E estes stakeholders, clusters, associações empresariais, serviços da administração pública, ICEP e APMEI, estão aqui disponíveis e nós também, claro. Muito bem, muito obrigado. Dava então agora a palavra a Rui Tocha, do Cluster de Competitividade e Tecnologia. Bom, não sei se estão a ouvir. Muito bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. E estar aqui a representar uma das indústrias mais modernas, mais avançadas, líder internacional. E nós às vezes não somos capazes, como acabou de dizer, de chegar tão longe para evidenciar aquilo que de bom se faz aqui em Portugal neste domínio. Estou a falar da indústria de moldes e da indústria de plásticos. Como vocês sabem, os plásticos têm estado sob fogo por questões eu diria, de interesses naturalmente que não são muitas vezes os nossos, e quando eu falo os nossos, falo dos nossos europeus. Mas hoje, se tivermos um pouco de atenção àquilo que nos rodeia, nós verificamos que não há praticamente nenhum produto que nós utilizemos no nosso dia-a-dia que não necessite de moldes ou que não necessite de plásticos. E esta é uma realidade incontornável, porque nós podemos desenhar produtos muito avançados, produtos muito sofisticados, muito bonitos. Podemos pensar que vamos utilizar materiais recicláveis, amigos do ambiente, etc., mas no final do dia temos que lhe dar forma. E para lhe dar forma, precisamos das ferramentas. E isso, Portugal é líder mundial. Nós temos um cluster, e um cluster não é mais do que uma agregação, uma rede de empresas muito alargada. Nós temos mais de 500 empresas de moldes. É um caso paradigmático. Na Europa é único. A nível mundial, eu só conheço na China, que visitei uma cidade que tinha 14 mil empresas de moldes. Mas em Portugal, na Europa, é único. E essa indústria tão poderosa, que no fundo não tem mercado cá em Portugal, ou seja, nós exportamos mais de 90% daquilo que produzimos. Quer dizer que os nossos clientes estão lá fora. E quem são os clientes? São as grandes empresas da indústria automóvel. Todos os carros que nós temos têm moldes portugueses. Muitos moldes portugueses. Muitos componentes portugueses, que dizem muitas vezes made in Germany, made in France, mas são feitos aqui. E isto tem a ver com o grande poder da indústria automóvel,
que move, tem um impacto muito grande na economia e que está a levar, pelos movimentos atuais, e fala-se pouco sobre isto, para um processo de desindustrialização da nossa Europa. Nós falamos a nível europeu de reindustrializar a Europa, ou seja, de ter na Europa a indústria. Nós precisamos de serviços, mas os serviços por si, como foi aqui dito, movem-se, vão para onde for. A indústria fixa, desenvolve conhecimento, desenvolve capacidade, desenvolve network. E, portanto, eu diria que a nossa indústria realmente tem esta capacidade muito forte e tem um outro aspecto muito interessante. É que a grande maioria destas empresas são empresas que se conhecem muito bem, que trabalham em conjunto há muito tempo. São PMEs. Normalmente são PMEs. As empresas, tipicamente, a nível mundial de moldes, têm 20, 30 trabalhadores. Eu às vezes ouço em Portugal dizer que nós falta-nos capacidade de tornar as pequenas grandes, médias, as médias grandes. Há certas empresas que, se fizerem isso, perdem a sua flexibilidade e a sua capacidade de ser competitivos no mercado porque não têm capacidade de adaptação. A nossa indústria tornou-se altamente tecnológica. Nós dizemos, em economia, tornaram-se de capital e conhecimento intensivo. São indústrias que apostam há muitos anos naquilo que hoje se chama a indústria 4.0 e já agora a indústria 5.0, que já mete as questões sociais e as pessoas, etc. Nós trabalhamos diariamente com empresas que são laboratórios. Eu abro as portas a quem quiser ir visitar as empresas, porque os nossos empresários são pessoas do mundo, são pessoas que vão apresentar-se aos clientes em conjunto connosco. Nós criámos uma marca coletiva que as empresas usam, que isto é o expoente máximo da cooperação empresarial, que é sermos capazes de todos usarmos a mesma marca para nos promovermos, mesmo que haja empresas como o Grupo Simoldes ou o Grupo Iberomoldes, que são se calhar os mais conhecidos e que só eles já são uma marca. Mas usam a marca Engineering and Tooling from Portugal. Eles não vendem moldes, vendem a capacidade de concretizar os produtos dos clientes. Os japoneses, nossos parceiros, estiveram cá há uns tempos atrás e nós perguntámos o que é que eles achavam da nossa indústria. E eles diziam, a vossa indústria distingue-se no mundo inteiro por aquilo que se chama o Design for Manufacturing. Isto são estrangeirismos, peço desculpa, mas a nossa indústria está muito internacionalizada, atua no mercado internacional. O que é isto do Design for Manufacturing? É a capacidade que os empresários têm de agarrar numa ideia de um produto que o cliente lhe apresenta para pensar no processo para transformar no produto final ao preço que o mercado quer comprar. Porque todos nós queremos uma coisa. Queremos o topo de gama ao mais baixo preço. E isto é uma equação difícil de realizar. É uma equação muito difícil de realizar. E os nossos empresários conseguem, pela experiência que têm, de pensar nos processos, de como é que vão dar corpo àquela forma àqueles componentes e àqueles materiais, qual é o processo que vão usar, respeitando as regras ambientais, porque a nossa indústria é uma indústria limpa, não é uma indústria poluente. Nós hoje temos empresas, por exemplo, que fazem moldes. Nesta semana visitei uma empresa que faz moldes para vidro, aqui na região, para as grandes empresas que produzem garrafas de vidro. Saem milhões de garrafas de vidro aqui da nossa região, para todo o mundo. Garrafas de champanhe, garrafas de vinho, etc. E os moldes, no final, são recuperados para serem reintroduzidos e voltar a fazer novamente outros moldes. Portanto, isto mostra o grau de avanço que a nossa indústria já tem. Portanto, se vocês forem às nossas empresas, vocês vão ver empresas que são capazes de ter design. Cada vez mais as empresas estão a posicionar-se a montante da cadeia de valor, isto é, ajudar os clientes a desenhar os produtos já a pensar no processo e na parte final da desmaterialização do produto. O que é uma coisa muito complexa. Aliás, nós participamos na European Tooling Platform, somos coordenadores internacionais, que é uma rede europeia junto à Comissão Europeia, que ajuda a identificar quais são os temas da investigação e do desenvolvimento para a indústria nos próximos anos. O próximo programa quadro, portanto este Horizon Europe,
que vai se materializar em vários eixos, mas tem 2 eixos importantes, que é o Made in Europe, que é um programa que está afeto, vai ter fundos muito significativos para apoiar o desenvolvimento da indústria, e nós desenvolvemos com eles e com os nossos parceiros internacionais aquilo que se chama o Roadmap Tecnológico, que é as áreas de investigação para os próximos anos. E esses programas vão ser alinhados para ajudar a dar essa competitividade às empresas. E nós discutíamos, no fundo, com a Comissão Europeia este problema, e eu vou voltar aqui à indústria automóvel, porque às vezes nós somos um pouco ludibriados com aquilo que nos passa na televisão e que passa nos meios de comunicação social. O que está a acontecer é que as indústrias, as grandes OEMs, as grandes empresas da indústria automóvel, a Volkswagen, a Audi, etc., para os próximos anos, a nível europeu, estão a dizer, está claro, já têm os contratos feitos, que vão reduzir significativamente a produção de automóveis na Europa. E onde é que eles vão produzir? Em Marrocos, na Turquia, no México, nos países que têm custos de produção mais baixos. O que acontece é que a Europa, que somos nós, estamos a pagar a estas multinacionais muitos milhões de euros. E há uma discussão enorme, que é como é que nós vamos tratar isto. Porque estamos a dar dinheiro a essas OEMs para irem investir lá fora, para agarrarem nas nossas empresas e dizer, se vocês não forem connosco para Marrocos, se não forem connosco para o México, se não forem connosco para a Turquia, nós não vos pomos trabalho em Portugal. E depois as empresas PMEs vão e chegam lá e são sufocadas. Isto é um drama enorme que os próprios governos a nível da Europa não estão a conseguir saber lidar, porque é muito difícil lidar. Porque estas OEMs têm poderes supranacionais. Percebem? Portanto, o que nós temos conseguido fazer é ancorar em Portugal uma indústria muito poderosa do ponto de vista tecnológico, onde tem investido muito em tecnologia, muito em conhecimento. Nós já temos doutorados nas empresas, que é uma coisa que não é muito normal. Temos muitos mestres, tem havido uma integração de gente muito qualificada na indústria. Posso dizer que neste momento temos mais de 50 milhões de euros de projetos de investigação, onde participam mais de 100 empresas, e não estou a contar com as agendas, porque nas agendas mobilizadoras os números multiplicam, se calhar, 3 ou 4 ou 5 vezes o que estou aqui a falar, mas só para a indústria de moldes e plásticos, para este cluster, portanto, esta cadeia de valor, nós temos já 50 milhões de euros de projetos em curso que envolvem 100 empresas e cerca de 50 entidades do sistema científico. Estou a falar de universidades, centros tecnológicos, etc. Portanto, existe aqui uma relação muito forte e uma rede. Há bocado eu estava aqui a pensar como é que eu havia de abordar esta questão da indústria 4.0, e uma das coisas que nós temos ouvido é, hoje o grande fator de competitividade é estarmos nas redes. E uma rede é tanto mais forte, quanto mais fortes forem os nós, ou seja, os seus atores, e quanto mais fortes forem as relações entre esses nós. Portanto, aquilo que nós temos conseguido fazer em Portugal é esta ligação entre as empresas e o sistema científico e tecnológico e as universidades. Eu sou diretor-geral, estou a terminar, sou diretor-geral também do Centro Tecnológico dos Moldes, e todos os dias nós temos professores das universidades, de todo o país, mas também internacionais. Estamos a acolher muitos investigadores cá, a ver se alguns ficam cá, começam a trabalhar com as empresas. Hoje, neste momento, está a decorrer uma mesa redonda sobre a sustentabilidade no CENTINF, com pessoas de todo o país. E, portanto, esta questão é uma questão... Estamos a liderar um Digital Innovation Hub da região centro, juntámos as universidades todas, os politécnicos, os clusters, e estamos a apoiar as empresas neste processo de transição digital. E, portanto, eu diria que Portugal tem realmente uma grande capacidade crescente de conhecimento. Eu tenho 2 filhas a trabalhar em Inglaterra, uma ainda que tiveram a estudar estes últimos anos, e elas dizem aquilo que acabámos de ouvir aqui, que é, sabe-se pouco sobre Portugal, sabe-se pouco do que é que vocês fazem aí. E, por outro lado, a nossa formação, a formação delas foi feita em Portugal, aqui é muito apreciada. E isto diz tudo daquilo que nós nos devemos orgulhar, e, portanto, eu diria que as nossas empresas estão muito abertas ao vosso investimento. No caso dos moldes, nós estamos numa fase de transição geracional, portanto, onde é necessário trazer novos sócios, substituir os patrões antigos das empresas, que são pessoas muito abertas, e, portanto, há aqui um campo enorme de desenvolvimento e que eu acho que devemos nos orgulhar, e estarei aberto para dar depois o apoio que for necessário. Obrigado. Muito obrigado.
Eu resido em Paris e costumo ir muitas vezes a Bruxelas e ali na autoestrada há ali logo um grande investimento da Simoldes, isto já junto à fronteira belga. Íamos agora passar a um outro domínio, que era também muito conhecido em Portugal e também quebrou devido ao contexto e, entretanto, é a qualidade que o vai fazer renascer, espero eu, o do têxtil. Mário Jorge Silva podia-nos apresentar a Tintex. Boa tarde, estão a ouvir? Sim. A Tintex nasceu em Cerveira, muito longe da região habitual têxtil, portanto estamos mesmo colados à Espanha, há 24 anos. E desde logo quisemos primar pela diferença, até porque a distância nos obrigava a sermos diferentes, e então investimos numa fibra que é a Lyocell, proveniente da Madeira. Portanto, nós somos desde o início uma empresa sustentável e que primou pela sustentabilidade. De vez em quando há umas parangonas e as pessoas dizem, olha, agora sustentabilidade, agora são sustentáveis, não é? Mas para isso é preciso haver práticas, haver registros, e haver ADN e haver mindset. Portanto, nós somos líderes mundiais desde 2002 numa fibra de Lyocell, que provém do eucalipto, e que tem uma performance incrível e, de facto, contribui para uma pegada ecológica bastante positiva. Nós continuamos a nossa senda de investir em fibras e processos sustentáveis, e depois investimos também no milho, na fibra de milho, o chamado ácido polilático, soja, bambu, etc. Fomos, entretanto, fomos certificando com as mais exigentes certificações a nível mundial e somos a empresa têxtil do nosso ramo a nível europeu com mais certificações e mais exigentes nesse campo. Lembre-se que a Tintex nasceu como uma tinturaria e depois evoluiu também para fornecedor de malhas acabadas para fornecer às grandes marcas. Portanto, além disso, participámos sempre muito em feiras, investimos bastante, mas há aqui um tema que quero falar já nele, que é o da imagem, o da comunicação. Portugal não é muito conhecido lá fora por vários motivos. Primeiro, porque há uma falta de marketing profissional das empresas. Eu ia a várias feiras e então havia vários clientes que só por eu ser português o nosso preço tinha que ser mais baixo e eu não concebia que um preço de um português fosse mais baixo que o preço de um alemão ou de um italiano. Se ele fosse igual ou melhor, não podia ser mais baixo. Mas isso tem a ver com a questão da imagem e da comunicação. E isso tem uma ligação com o valor acrescentado e com a produtividade do país. Tem-se investido muito em máquinas, tem-se investido muito em recursos humanos, mas não se tem investido a sério no marketing. Há um bocadinho, eu estava a ouvir o professor Nuno Mangas, e uma das questões que eu desafiava era haver na internacionalização mais apoio, quer à participação de mais pessoas nos stands e nas viagens, porque só que participa uma pessoa, mas apoiar seriamente campanhas de marketing profissional junto dos nossos clientes. Em 2016, a Tintex, acho que foi mais um exemplo, tem sido inovador em muitos campos, investiu numa empresa, chamamos uma empresa italiana de comunicação, fizemos um rebranding da empresa, investimos mais de 300 mil euros durante 4 anos para colocar o nosso produto nas revistas internacionais e nos clientes premium. E, portanto, é assim que conseguimos melhorar a nossa produtividade, é assim que conseguimos melhorar o nosso valor acrescentado e as nossas vendas. Porque, de facto, aumenta-se a quantidade, mas se nós não tivermos um poder de persuasão e se não mostrarmos, se não tivermos uma boa imagem, não vale. Claro que há indústrias portuguesas, outros moldes, etc., que têm já outra história, mas agora o têxtil, o calçado é outro caso que é notório, que fez uma grande campanha de marketing e tem tido sucesso, mas as empresas têm, de facto, que investir em marketing que os ajude a colocar os seus produtos, porque nós temos muita inovação, temos muitos prémios. A Tintex é uma empresa que tem ganho prémios internacionais e nacionais durante estes anos todos. Temos 2 patentes relacionadas com o tingimento a partir de fibras, de restos de fibras
fibras vegetais e outros produtos, evitando os químicos, porque a têxtil é muito, muito poluidora e, portanto, a nossa questão, hoje em dia, ser sustentável é essencial. Não é ser verde. O verde é depreciativo. Tem que ser sustentável. Um artigo sustentável é aquele que contribui para a redução da pegada ecológica, tem que ter um bom design, uma boa performance, tem que ser atrativo e tem que poder ser vendido a um preço que justifique, porque senão, ser sustentável é, por outro lado, insustentável em termos económicos. Isso não pode ser. Entretanto, a Tintex também, há uns 5, 6 anos, apresentou mais umas inovações em termos de revestimentos. Temos uma linha de revestimentos que trabalhamos com a indústria automóvel e outros, que em vez de usar um revestimento à base de PVC e solventes, fizemos, e isto foi uma inovação que desenvolvemos com um fornecedor de máquinas alemão, portanto, fazemos o revestimento de produtos em base aquosa e usando sempre, se possível, resíduos de outras indústrias. E, portanto, nós temos uma relação, já temos uma história de relação com outras empresas de outros segmentos que, de facto, considero notável. Nós temos relação com indústrias da madeira, com os resíduos da madeira, nós fazemos depósitos de resíduos em cima da malha e fazemos uma pele, portanto, é o substituto da pele animal, mas feito de um modo muito mais sustentável e com qualidades de manutenção, de lavagem muito superiores aos materiais de pele animal. Temos também recorrido a outros restos como cortiça, restos de vinhas, de uvas, como por exemplo temos até uma marca em conjunto com o nosso cliente, o nosso vizinho, que é a Soalheiro, passa aqui a divulgação da publicidade, Soalheiro, vinho Alvarinho, que fica perto de nós. Temos também algumas parcerias feitas com resíduos de pneus para fazer também revestimentos, ou seja, peles que não são animais. Então, temos feito um desenvolvimento com muitas empresas e nós somos, de facto, desafiadores quanto a centros tecnológicos, quanto a novas empresas, quanto a outros segmentos, porque em parceria consegue-se, de facto, ir mais longe. Nós em Cerveira, somos 140 pessoas, cerca de 50%, o que não é normal numa empresa como a nossa, cerca de 50% são mulheres, mais de 40 pessoas são licenciados, temos 2 doutorados, temos um painel, temos uma equipa de 10 pessoas em investigação contínua. É claro que há uma coisa que temos que ver, é que a inovação tem que dar resultados, mas a inovação pode levar 4, 5, 6 anos a ter resultados práticos. Portanto, temos que saber ser pacientes e investir quanto antes para colher mais tarde. Entretanto, também temos muitas ações com os centros tecnológicos, inclusive a Tintex faz parte e criou um centro tecnológico nos Arcos de Valdevez, e a Tintex é uma das empresas que faz parte desse Conselho de Administração. Então, estamos muito envolvidos neste género de puxar pelas regiões e puxar pelas sinergias. E também lanço o desafio, nós estamos aqui abertos para colaborar com outras empresas, sejam da diáspora, sejam do mercado nacional, e, portanto, estamos, de facto, abertos a todo este género de desafios para permitir que, em conjunto, obtenhamos, de facto, mais resultados. Eu penso que disse o principal. Muito obrigado. E, mercê do nosso posicionamento, fomos desafiados para integrar 2 agendas mobilizadoras e quatro agendas mobilizadoras e mais alguns projetos de PRR, e isso soma mais de 5 milhões a fazer nestes 3 anos só da nossa parte. Muito obrigado, muito parabéns. Agora vamos conhecer uma outra empresa, Luís Abrantes, da Moveco, não sei se digo bem. Moveco. Tá. É Moveco, disse bem. Bom, falar um bocadinho sobre a Moveco, primeiro cumprimentar a todas e a todos e agradecer o convite para estar aqui presente, ainda por cima por um tema que nos é muito grato, que é a indústria 4.0. Muito rapidamente, quem é a Moveco? A Moveco é uma empresa luso-suíça que produz mobiliário de escritório para o mercado suíço, alguma percentagem da nossa produção, e depois produzimos mobiliário comercial.
E este mobiliário comercial, às vezes quando me perguntam o que é que a Movec faz, eu costumo dizer, fazemos o que o cliente quiser, com o maior valor acrescentado possível para o nosso cliente e para nós também. Nós somos uma empresa que foi fundada em 1988, portanto já temos alguns anos, mas eu sinto a Moveco mais jovem a cada dia que passa. Somos uma empresa bastante jovem. Nós, neste momento, e sendo uma empresa do setor do mobiliário, 35% das nossas pessoas são licenciadas, são mestradas e são doutoradas com uma média de idade de 31 anos. Portanto, isto diz muito daquilo que é a nossa juventude. A Moveco, na sua produção, mais de 80% daquilo que produzimos é material customizado, portanto, vulgarmente chamando o projeto à medida, não é? Nós fazemos desde uma área de serviço a uma loja do mais alto luxo, das melhores marcas internacionais, e aqui, efetivamente, e para falar um pouco da indústria 4.0, que é um tema com que nós nos ocupamos todos os dias, a indústria 4.0 para nós começou antes de 2012. Portanto, 2012, na Feira de Hannover, efetivamente, a indústria 4.0 e aquilo que é digitalização passou-se a chamar 4.0, e nós antes disso já fazíamos algumas coisas na indústria 4.0 ao nível da digitalização. Aquilo que é a nossa tipologia de produção, em que movimentamos por ano mais de 25 mil referências diferentes, portanto, isto de facto, sem digitalização, não funciona. E para nós, isto resolve, a indústria 4.0 veio dar um contributo enorme a resolver este conflito entre produtividade versus versatilidade. Portanto, isto dá um contributo enorme nisto. Nós, por exemplo, na área de componentes, de onde fabricamos os nossos componentes, nós hoje fabricamos em contínuo várias dimensões, várias cores, possível e imaginárias daquilo que são as nossas referências. Nada disto é programado em chão de fábrica, tudo isto é feito a partir do nosso gabinete técnico, tudo isto é feito no escritório, digamos assim, e é enviado depois para a produção. Portanto, isto resolve aqui uma série de questões que contribuem para aquilo que é a nossa competitividade, para aquilo que é a nossa versatilidade e para aquilo que é a excelência que nós perseguimos todos os dias. Portanto, 4.0 para nós, sem 4.0 já não funcionamos. Nós somos 215 funcionários, 215 pessoas, efetivamente temos mais de 200 pessoas utilizadores todos os dias. Eu costumo dizer também uma coisa, e sem me querer repetir, e já digo isto há uns anos, todas as nossas empresas ou são muito rapidamente 4.0 ou num muito curto prazo vamos ser todos zero. Sobre isto eu não tenho qualquer dúvida, porque a agilização é fundamental. Eu vou-só dar aqui um pequeno exemplo, e sem me querer alongar muito. Nós antes, efetivamente, temos isto a funcionar como deve ser. Nós, como temos projetos em que envolvem, imaginemos, estamos a montar uma loja de luxo num país qualquer, e aquilo são centenas de peças. Normalmente, não conseguíamos montar uma obra sem faltarem algumas peças. Portanto, isto em termos logísticos e tudo que isto acarreta, isto era absolutamente catastrófico. Isto hoje não acontece. Para além de não acontecer, claro que se pomos uma peça dentro de um caminhão para exportar e se alguém a tira de lado de dentro e põe de lado, depois de já ter sido picada, não é? Portanto, não há aqui redundância que possa funcionar. Mas isto, os custos logísticos e o erro logístico reduziu 90%. Para além de ter outro fator. Se falta uma peça, nós conseguimos rastrear exatamente onde é que ela está, se foi feita, se não foi feita, exatamente o que aconteceu. Portanto, trabalhamos informação online todos os dias. Dar outro exemplo, nós temos 6 pessoas na nossa orçamentação, que tudo o que nós fazemos tem uma orçamentação prévia. Se nós conseguimos fazer, através da digitalização e no chão de fábrica, desde o início da produção até ao seu final, conseguimos fazer uma analítica exatamente do custo efetivo das coisas. Portanto, isto para nós, efetivamente, é só vantagens, só nos trouxe vantagens. A indústria 4.0, na minha opinião,
tem duas coisas que são muito fáceis. Primeiro é comprar software e depois comprar hardware. Desde que haja dinheiro, isto é facílimo, há imensos apoios para isto, portanto, isto é efetivamente muito fácil. Aquilo que é o mais difícil na indústria 4.0 é a estratégia. É a direção da empresa e os empresários definirem exatamente qual é a estratégia e o que é que pretendem e depois passar isto para as pessoas, passar isto para o chão de fábrica. Naturalmente que as máquinas têm que falar umas com as outras, não é? Portanto, e os investimentos e os apoios estão aí efetivamente para isso. A quantidade de dados e tudo o que nós conseguimos analisar hoje, pormenorizadamente, é efetivamente fantástica. Para além da informação, nós hoje temos a capacidade de dar ao nosso cliente uma password para ele online poder acompanhar em que estado está a sua encomenda. Obviamente que isto não é assim uma coisa tão simples quanto isso, isto às vezes também nos traz algumas vantagens, mas isto hoje em dia é possível. Não sei se... Muito obrigado. E, portanto, os seus clientes estão todos na Suíça? Não, Foi que inicialmente era uma empresa a Suíça só representa para nós 20% da nossa produção e depois os nossos clientes estão onde nos compram e onde nos pagam, não? Mais ou menos por aí. Muito bem, vamos passar para uma outra empresa, Samuel Delgado, Solansis. Não sei se disse bem, mas... Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Eu venho representar a Solansis, que é uma empresa do setor da pedra. Ainda quando entrei ali, estávamos a discutir se o balcão era de pedra ou não. É de pedra. Pode ser mármore, pode ser calcário, pode ser granito, mas é pedra. Todos vós conhecem a pedra. Não sei qual é a ideia que vocês têm do setor da pedra. Normalmente é um setor que vem sempre de empresas familiares e vem sempre com a tecnologia um pouco atrasada, não é? Mas a pedra já existe antes de Cristo, não é? Já tem muita história. E temos uma boa história que eu apresento muitas das vezes, quando tenho clientes, que é o Mosteiro de Alcobaça e o Mosteiro da Batalha. São duas obras imponentes da região, com mais de 7 séculos, estão ali, e é das pedras mais macias que temos em Portugal. Muitas vezes metem em questão que a pedra é macia, que não é boa, ou que tem isso, não é? Então eu venho aqui representar a Solansis. A Solansis tem 53 anos, eu sou a segunda geração, da família ainda pede a sua quarta geração, e vimos falar da indústria 4.0, que é uma coisa que está na moda e que se fala há muito tempo. Nós iniciámos este processo, fomos a ver, ainda não era a indústria 4.0, mas eram as dificuldades que tínhamos de passar confiança para os nossos clientes. Os nossos clientes estão normal, hoje em dia trabalhamos 95% na exportação, já temos obras em 70 países e o nosso cliente não está disponível para vir todos os dias de Sydney à Benedita, ou para vir de Paris à Benedita. Bem, de Paris é mais fácil, que eles vêm de manhã e vão à tarde. Então tínhamos que criar uma situação digital que o cliente do outro lado também pudesse aprovar, não é? Então fizemos o primeiro projeto de inovação em 2004, que veio a ser aprovado em 2005, onde começou, para a Solansis, o processo de digitalização, não é? Foi digitalizar uma chapa de pedra como se digitaliza um papel numa impressora, não é? Nós temos uma câmara por cima, desde 2004, a câmara vê a pedra com as diferenças de cor, identifica o contorno da pedra e depois com as diferenças de cor identificamos se há cores diferentes ou alguns defeitos, ou alguns fósseis, que às vezes temos clientes que querem fósseis, temos outros que não querem. É muito difícil, porque nós trabalhamos numa das indústrias mais difíceis. A nossa matéria-prima é natural, não tem nenhuma transformação, vem como sai da natureza, não é? E então temos que trabalhar com todo o processo que acontece e a variabilidade que ela tem, não é? Aí começámos o processo da indústria 4.0 e começámos a perceber que realmente aquilo era o futuro. Antes tínhamos linhas de produção, fazer standard, fazer quantidades. A discussão era chegar ao fim do dia e discutirem que o outro lado tinha mais de 10 cêntimos em metro quadrado. E eu comecei a pensar, como é que nós vamos sustentar esta casa para esta gente toda aqui que trabalha, não é? Então foi quando apareceu esta situação de 2004, que começámos por aí a virar a empresa toda para fazer peças à medida, peças por projeto, customizadas, não é? Valor acrescentado. Começámos aí, nesse processo todo,
a partir daí até 2015, sempre o processo a evoluir, em 2015 resolvemos modificar uma fábrica com 53 anos, a trabalhar. Ela estava num sentido nascente, poente-nascente, e virámos a de sul para norte, não é? Toda a funcionar. E de 2015 até 2017 foi essa execução, e hoje temos à vista o rendimento que vimos a criar, a média de aumento de salários daí para cá, temos vindo a conseguir, e também o EBITDA por pessoa, que é importante, não é só fazer um investimento, é fazer um investimento e depois realmente aquilo estar a funcionar. Eu vejo também aqui algumas dificuldades quando falamos nisto, da questão da indústria 4.0, porque no meu setor, com a questão da pandemia, eu acho que viemos a ter uma vantagem. Viemos a ter uma vantagem porque o mundo inteiro deixou de comprar na China. E normalmente Portugal também trabalhava uma parte de venda de matéria-prima para a China. A China é líder no mundo inteiro de todas as matérias-primas. E com isto, os grandes compradores começaram a apostar em comprar o projeto no local da matéria-prima, não é? E começaram a aparecer. Agora temos uma dificuldade acrescida dentro daí, que eu vi ali o Rui Toixa a falar dos moldes, que é a dificuldade de nós não termos dimensão. Temos num país pequeno, a dimensão é pequena, e temos alguma dificuldade, ao contrário dos moldes que vejo, em termos em se unir 3 ou 4 para poder fazer uma obra maior, não é? Para poder chegar lá e dizermos que conseguimos fazer. Porque hoje em dia, o que é que aconteceu? Em 2001, eu lembro de estar a fazer uma obra nos Estados Unidos, que eu estava a vender a uma empresa em Carrara, e o inspetor vinha dos Estados Unidos à Benedita inspecionar a obra, e vinha também o indivíduo de Carrara para o acompanhar, não é? E no fim para fazer a fatura. E o indivíduo de Carrara é que tinha os contactos, era italiano, nos Estados Unidos é uma grande comunidade também italiana, e ele é que vendia a obra. Há 2 anos, temos este pagamento completamente ao contrário, há 2 anos temos a maior empresa de projeto de Itália, que nos ligou a perguntar: vocês estão neste projeto de Filadélfia? Eu disse: estamos. Então, como é que a gente vamos fazer? Vamos fazer uma parceria, vamos ao projeto, os dois. E é uma empresa que realmente já tínhamos tentado trabalhar, já tínhamos feito algumas obras até. E eu disse: então, se vocês estão, nós também vamos. Pronto. Isto é para explicar o que isto traz. Traz a questão da visibilidade, do marketing que estava a ouvir, disto tudo, porque hoje em dia os franceses ainda são os que conseguem valorizar mais. Mas os italianos são quem estão sempre no marketing, na moda. São eles. Os franceses conseguem vender o sapato mais caro, mas não é a quantidade que os italianos vendem. Não é? E é o paradigma. Hoje, a Solansis é reconhecida no mundo inteiro. O player hoje nos Estados Unidos está a fazer um projeto, sabe que existe a Solansis, e isso é muito bom. E, hoje em dia, não é questão de crescer é fácil. A questão é, falando da indústria 4.0, montar o mesh no meio da fábrica. A recolha de dados online em chão de fábrica. Demorou 3 anos. Foi a tecnologia, não foi as tablets. Cada pessoa na Solansis tem uma tablet. Hoje nós temos 150 pessoas, 148, temos 187 computadores e a trabalhar neste momento 59 tablets, que é os acabadores, cada um registra as suas coisas, não há papel, não é? Mas não é isso. O importante não é as tablets, não é a tecnologia, não é as máquinas, é o capital humano. O capital humano é que faz a diferença. E aí, o nosso setor é um setor que a juventude, convidamos-os. Ainda agora fizemos um projeto desenvolvido com 2 universidades de design, fizemos um concurso, trouxemos-os a ver a fábrica, tentá-los motivar para virem para o nosso setor, não é? Porque somos um setor que nos diz: mas trabalhar na pedra, não é? Mas não conhecem a pedra de hoje, é completamente diferente, não é? Por isso, a questão da indústria 4.0, eu acho, e desafio que os meus colegas todos a fazerem, porque senão, realmente, podem ir para outro setor, podem ir trabalhar como artesãos, como nichos de mercado, há sempre essa possibilidade. Mas para estarmos no mercado, hoje em dia, a velocidade de decisão é muito rápida, é preciso termos os dados na hora, não é? E aquilo dá. Agora, aquilo tem um período de investimento muito grande, e vocês estão a ver, começámos em 2005.
Temos 17 anos depois, ainda temos a aprender. Obrigado. Muito obrigado, eu. Eu tinha algumas perguntas a colocar, mas não temos tempo de colocar essas perguntas. Gostava só de referir que há ainda uma distância muito grande entre os portugueses que moram fora e os portugueses que moram dentro, e eu acredito que portanto, estes exemplos podiam ser repetidos noutras áreas, no calçado, nos vinhos, noutras áreas, e existem, portanto, esses exemplos. É importante que os portugueses de França, do Brasil, dos Estados Unidos, etc., não sejam vistos apenas como investidores, mas também, se calhar, como parceiros ou como trampolins para poderem chegar aos mercados locais e até como mão de obra, já que os luso-descendentes, os filhos da segunda, terceira geração, têm, se calhar, formações que vos interessam. É preciso que não se continue a chamar os nossos imigrantes, ainda de manhã ouvi isso, os imigrantes não gostam que digam os nossos imigrantes, nós não somos ninguém, nascemos selvagens, como dizia a canção, mas, portanto, é importante haver esta ligação. Se não houver, é quase como a indústria .4, desaperte-se aqui qualquer coisa. Muito obrigado. Agradecemos a presença dos nossos ilustres convidados, do nosso moderador, dos nossos empresários, de todos aqueles que contribuíram para este painel. Estamos atrasados, vamos apontar o início das sessões aqui às 14h15. Sei que é um tempo curto, mas que nos permite ir, passo certo, até ao hotel, almoçar, que já está à nossa espera, e de alguma forma voltarmos a tempo de não atrasarmos muito os trabalhos. Está bem? A todos, muito obrigado pelo vosso interesse, participação. 14h15 tentaremos estar aqui. Novamente, muito obrigado.